A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da 5ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão de 18 de outubro de 2023. Há um processo na pauta de Polychemical, Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. AIN número 4146694, de minha relatoria. O quórum é de 100%, estão todos presentes. Então, vamos dar início com a leitura do relatório. Está presente a patrona pela recorrente, que irá realizar sustentação oral. Trata-se de recursos de ofício e ordinário interpostos à decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente o AIN 4146694, composto pelos seguintes itens. Em resumo, são dois itens, um de creditamento indevido de ICMS e outro por recebimento de mercadoria procedente ou AIN 4146694, composto pelos seguintes itens. Em resumo, são dois itens, um de creditamento indevido de ICMS e outro por recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil, e os dois itens decorrentes de operações realizadas em que consta como remetente a empresa Gatstar desculpem, perdi aqui, Gatstar Indústria e Comércio Limitada, que teve a sua inscrição estadual declarada nula em razão de simulações de operações. A inscrição foi declarada nula desde o início, desde a concessão da inscrição estadual. E a simulação de operações foi constatada mediante procedimento administrativo de constatação de nulidade, que teve a participação, inclusive, da Gatstar, em que pôde exercer o seu direito de defesa. E, bom, basicamente, é esse o resumo da autuação. Em decisão de primeira instância, foi dado provimento parcial à defesa apresentada, apenas para limitar o cálculo de juros aos índices da taxa Selic, conforme determina a súmula 10 do TIT, revisada. Dessa decisão, houve recurso de ofício. A autuada, inconformada com a decisão, interpôs recurso ordinário. Em 17 de outubro de 2023, a recorrente apresentou petição, reiterando os fundamentos e pedidos contidos em seu recurso ordinário, estando todos contemplados no voto a seguir. Sendo que havia a relatar, passo ao voto. Então, agora, doutora Andréia, fique à vontade para realizar a sua sustentação oral. Ilustres conselheiros da 5ª Câmara, julgadores, demais aqui presentes, ótimo dia a todos. Bom, no caso vertente, vocês me escutam bem? Ótimo. Bom, no caso vertente, trata-se de auto de infração, né, lavrado contra a Polychemical, hora recorrente, em razão de suposto acreditamento indevido de ICMS, imposição de multa, em decorrência das operações tidas aí com a Gatstar, né, sua fornecedora, cujas notas fiscais emitidas foram consideradas posteriormente inidôneas. Ocorre que a atuação fiscal, ela não deve prosperar, ensejando assim a reforma da decisão primeira, que julgou parcialmente procedente o auto de infração. Isso porque, em sede de preliminar, há decadência dos créditos perseguidos pelo fisco, cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2016, por força do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Uma vez que o STJ já pacificou o entendimento de que também se aplica o prazo decadencial de 5 anos contados do fato gerador, ainda que se trate de creditamento indevido, bastando o pagamento parcial do tributo.
Este próprio egrégio tribunal, ele compartilha do mesmo entendimento, tais como as decisões proferidas no bojo do AIM número 30849548 e AIM número 2041272. Por segundo, o auto de infração ele é nulo ante a ausência de justa causa, tendo em vista que o próprio processo de nulidade da fornecedora consta a existência do estabelecimento físico e de suas operações. Ademais, neste ponto merece destaque que as operações entre a recorrente e a fornecedora eram classificadas como conforme se observa das notas fiscais colacionadas, que se tratavam assim de operações de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remessa para industrialização por encomenda, industrialização efetuada para outra empresa e remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. É possível notar que essas operações envolveram essencialmente compra e venda de insumos, sem que o estabelecimento comprador efetuasse a fabricação desses produtos, o que corrobora com os apontamentos pelo fisco sobre o estabelecimento da fornecedora. O próprio relatório fiscal aponta que o estabelecimento da fornecedora apenas teria capacidade de armazenar as mercadorias adquiridas pela própria fornecedora, né, da fornecedora, sendo, portanto, plenamente possível que a Gatstar tenha apenas comercializado esses produtos fabricados por terceiros. Há de se reconhecer, portanto, a ausência de justa causa para a lavratura da presente autuação. Com relação ao mérito, há de se reconhecer a boa-fé da recorrente, sobretudo em razão dos diversos documentos que corroboram com a efetividade das operações. Foram juntados, né, no presente caso, e-mails que atestam as negociações e pedidos de compras e insumos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, comprovantes de recebimento no caso da contratação para beneficiamento, ficha cadastral da Jusces e consultas ao Sintegra, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, e razões contábeis. A diligência fiscal realizada, inclusive, corrobora com a efetiva entrega dos insumos adquiridos pelo recorrente. Embora as entregas tenham sido de responsabilidade da fornecedora, é possível notar que em todas as rotas dos veículos passaram em pedágios próximos à sede da autuada. É de se considerar, inclusive, né, que por ser de responsabilidade da própria fornecedora, não teria como, né, a própria recorrente saber de onde viriam, né, todas as rotas feitas por esses veículos. De toda forma, verifica-se que os pedágios foram todos próximos efetivamente à própria sede, né, da recorrente. No caso, como do presente, o STJ já simulou o entendimento de que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos CMS decorrentes da nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e da venda. A recorrente demonstrou, por meio de prova documental, a veracidade das operações contestadas pela fiscalização, evidenciou a ocorrência das movimentações financeiras decorrentes das operações, juntou aos autos extratos bancários, comprovantes de pagamento e razão contábil, assim como foto e demais documentos comprobatórios, todos juntados aos autos. Ademais, ao tempo das transações comerciais, a fornecedora era regularmente inscrita perante os cadastros estaduais, estando em situação ativa. A inscrição foi alterada, né, para inativa em 14 de agosto de 2018, sendo que a nulidade foi decretada apenas em 13 de abril de 2019, aproximadamente 2 anos após a ocorrência das operações apuradas pelo fisco. Conforme o entendimento do STJ, o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir da sua publicação, não podendo-se admitir que a declaração retroativa, por si só, invalide todas as operações pactuadas com terceiros, sobretudo considerando todas as provas, né, juntadas. Impõe-se ao contribuinte a comprovação de desconhecimento da ilegalidade das operações de sua fornecedora, uma prova negativa, quando dever-se exigir, na verdade, apenas a demonstração da veracidade das operações contestadas. Portanto, manifesta-se recorrente pela reconsideração das provas fornecidas, a fiscalização, requerendo o reconhecimento da idoneidade dessas operações comerciais e a boa-fé da adquirente, e, por conseguinte, decretar a nulidade da autuação fiscal. Por fim, requer seja reconhecida a natureza confiscatória da multa aplicada, né, superiores aí ao patamar de 100%, né, em observância aí o artigo 3º do CTN e 150 da Constituição Federal. Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, de modo que seja reformada a decisão ora atacada. Obrigada. Obrigado, doutora Andréia. Passo agora a leitura do voto.
A representação fiscal em razões de recurso de ofício pugnou pelo seu não provimento. A recorrente, em contrarrazões, também pugnou pelo não provimento. Está correta a decisão recorrida, pois teve como fundamento a súmula TIT número 10, revisada, que é de observância obrigatória por este órgão julgador. Portanto, decido pelo não provimento do recurso de ofício. Em seu recurso ordinário, a recorrente requer: a. Reconhecimento da decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos nos períodos de janeiro a dezembro de 2016, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A decisão recorrida manteve a autuação em relação aos períodos de janeiro a dezembro de 2016, adotando como fundamento o disposto na súmula 9/2017 do TIT, que determina, nos casos de autuações originadas da escrituração de créditos indevidos de ICMS, a aplicação da regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Está correta a decisão, pois, nos termos do artigo 5.2 da Lei 13.457/2009, as súmulas do TIT têm caráter vinculante, sendo obrigatória sua observância pelos órgãos de julgamento. B. Nulidade do auto de infração em razão de ausência de motivação. A recorrente baseia sua alegação de ausência de motivação no fato de que a empresa teria existido fisicamente no local informado ao fisco. A inscrição do suposto remetente das mercadorias foi declarada nula, com fundamento no artigo 21, inciso 1 da Lei 6374/89 e no artigo 30, inciso 1, parágrafo 1º, item 1, a linha B, do RICMES, Decreto 45490/2000, em razão da constatação da simulação de existência do estabelecimento, que ficou caracterizada pela não ocorrência das operações declaradas nos respectivos registros contábeis e fiscais. Em decorrência da constatação de nulidade da inscrição estadual. Desculpe. Em decorrência da constatação de nulidade da inscrição estadual do suposto remetente das mercadorias, foram declarados inidôneos todos os documentos fiscais por ele emitidos desde a data de concessão da inscrição. A autuação, portanto, baseou-se em fatos comprovados e fundamentos válidos, sendo correta, portanto, a decisão que a manteve. C. Cancelamento das cobranças, tendo em vista a comprovação da boa-fé e da efetividade das operações comerciais realizadas com a Gatstar. A boa-fé teria sido comprovada se a recorrente tivesse demonstrado a efetividade das operações. Contudo, não obteve êxito. Não comprovou que os pagamentos tiveram como favorecido o contribuinte Gatstar, nem que as mercadorias tiveram como origem o local indicado nos documentos fiscais. Inexistente, portanto, a condição de adquirente de boa-fé. Correta, nesse sentido, a decisão de primeira instância. D. Subsidiariamente, a redução da multa para o patamar máximo de 20%, em observância aos princípios do não confisco, razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva. As multas foram aplicadas com fundamento em legislação válida, vigente e eficaz, não cabendo a este órgão julgador o afastamento da aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457/2009. Ante todo exposto, conheço do recurso de ofício e do recurso de ordinário e, no mérito, a ambos nego provimento. Esse é o meu voto. Peço desculpa pela leitura um pouco difícil, mas a gripe tá meio forte aqui. Então, estão abertos os debates. Presidente, eu estou vendo aqui no processo que me parece que, além desses supostos, essa suposta tentativa, né, de comprovação dos pagamentos, o contribuinte ele também traz, ele elenca, né? Pelo menos eu não consegui olhar todos os documentos, mas ele elenca que ele teria trazido e-mails, né? Ou seja, as tratativas comerciais,
ele traz notas fiscais, né, extratos bancários, ele traz comprovantes de recebimento nos casos em que a contratação foi para beneficiamento, ele traz também consultas ao Sintegre e razões contábeis, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento eu gostaria de pedir vista desse processo, presidente, assim, para analisar todo o conjunto probatório, tá? Realmente seria por essa razão mesmo, porque mesmo que seja no mesmo sentido, no final, possivelmente, a nossa conclusão, eu consiga ter oportunidade de analisar todo o conjunto probatório, tá? Perfeito. Concedida a vista, então, vamos ver aqui no sistema. Eu acredito, presidente, que o senhor precisa registrar o voto, acho, o seu Sim. voto. Voto registrado. Solicitado, presidente. Obrigado. Vista concedida. Muito bem. Mais alguém Agora... gostaria de vista ou ficará só comigo? Bom, então, encerra-se o julgamento em relação a esse processo, que é o único da pauta de hoje. Como ninguém mais quer vista, então, podemos encerrar o julgamento? Julgamento encerrado. Ao final, ele não, ele dá a opção novamente de gravar sustentação oral, mas já foi gravada. Seria necessário clicar novamente em gravar sustentação oral? Não, né? Certo. É apenas um encerramento da sessão agora. O do julgado já foi, o do julgado já foi concluído, né? Agora é o encerramento da sessão mesmo. Encerrar sessão de julgamento. Ok. Sessão E encerrada. comunicar a doutora Andréia, acho que está aí ainda, a doutora Andréia? Sim. Só para comunicar, então, que o processo está saindo em vista comigo, tá bom? E retornará aí numa das próximas sessões, tá bom? Tá joia. Muito obrigada, viu? Ótimo dia a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia, doutora tchau. Andréia. Bom dia, tchau. Já deu certo o encerramento, já apareceu a ata aqui. O Hélio só tinha me informado que tinha caído e ele estava voltando. Não sei se já voltou para encerrar a gravação.
Eu acho que ainda, ele não encerrou. Não? Encerrou, Hélio? Não, ainda não. Então, acho que tem que só fazer o fechamento e... Bom,